Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui para a nossa mensagem de número 27, cujo título é Estudo da Felicidade. Essa mensagem está no livro de respostas de Emmanuel Francisco Cândido Xavier. A felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Os bens que espalhes são os materiais para semelhante construção. Sabes que o tempo é comparável ao rio, que não se interrompe, seguindo sempre. Muito estranho que a criatura se decida a levantar a sua própria moradia por cima de uma ponte. A felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Aqui nós estamos falando de um lugar simbólico de vida e de vontade profunda em nos melhorarmos nos aspectos de vida, tanto materiais quanto espirituais. Então, se nós pensarmos que, se nós tivermos bons atos e boas atitudes para conquistar as nossas questões materiais na vida, nós vamos conseguir, né? É só a gente ir elencando metas e metas que você consiga num curto espaço de tempo, né? Algo que é mais difícil no momento, você deixa para uma próxima vez para pensar. Não sofra pela distância que aquele sonho, por exemplo, teria que ser realizado. Busque, a princípio, metas curtas, né? Que você vai realizando no momento curto, num espaço curto, para que você perceba, assim como uma planta, a evolução, o passo a passo, para você chegar lá. À medida que você consegue um projeto material, dizendo assim, é pequeno, você vai construindo internamente a sua questão emocional, psicológica, de autoestima. Você vai aumentando a sua, é, a sua questão de acreditar no seu poder pessoal, a autoestima naturalmente se eleva e você pode galgar mais um passo para um próximo projeto à frente. Também nós podemos pensar na questão própria do ser humano, num sentido das suas relações interpessoais, né? Então, se você pensa a sua felicidade, vamos dizer assim, com uma ponta de egoísmo, onde você só vê os benefícios para si próprio e não estende, né, do outro para o outro, reconhecendo o outro como fazendo parte dessa perspectiva maior, macro, da relação humana, então aí você também sai perdendo. Porque à medida que nós ampliamos o nosso olhar e colocamos um outro, se eu quero ser feliz, eu vou fazer de tudo também para que o outro seja feliz. Eu não vou criar obstáculos, criar conflitos no cotidiano por coisas que às vezes dependem da pessoa buscar um outro caminho para resolver. Porque é aquilo que nós sempre falamos. Tudo que está dentro está fora. Se a pessoa tem um conflito interno, ela nas relações interpessoais, ela vai ter uma percepção do outro como se o outro estivesse contra ela. E na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, isso não é verdadeiro. É simplesmente uma projeção da maneira como a pessoa entende, percebe a vida para o outro. Ela passa uma responsabilidade
para o outro, que seria uma responsabilidade própria. Então, aí nós estamos vendo duas questões relacionadas à felicidade, muitas vezes no âmbito material, e a felicidade nesse âmbito emocional. Para corroborar um pouco mais com essa mensagem aqui do Chico Xavier, eu gostaria de acrescentar, por exemplo, uma lei universal que vem do Caibalion, de uma filosofia hermética do Egito Antigo e da Grécia. O Caibalion ele vai trazer uma referência dessa forma. Olha, ele tem, assim, uma verdade. O universo é mental. Se o universo é mental, nós, enquanto seres humanos e habitantes aqui do planeta, somos mentais. E aí nós vemos que sim, não é? Para tudo, nós usamos o nosso pensamento. O pensamento lógico, ele nos conduz para nós construirmos projetos, conhecimento, melhores relações interpessoais, enfim, o pensamento é a alavanca primária para outras coisas também se desenvolverem, né? Então, se nós olharmos para essa frase, o universo é mental e nós somos mentais, este é um princípio, né? É um dos princípios herméticos, que diz assim: o que está acima também está abaixo, e o que está abaixo também está acima. E como nós podemos olhar isso? O que está acima seria aqui o pensamento, o mental. Imagina a cabeça acima. E o que está abaixo também é mental, porque ele está trabalhando junto. Imagine o coração que está abaixo, né? Então, num plano mental, num plano emocional. Agora, construindo essa reflexão, né? Se nós tivermos bons pensamentos, né, boas atitudes, boas ações, o nosso coração, vamos para o plano emocional, também ficará num lugar de repouso, num lugar de maior felicidade, num lugar de equilíbrio para todas essas relações, não só da pessoa com a própria pessoa internamente, como da pessoa nas diversas relações do cotidiano. E aí, então, temos um exemplo aqui que ele fala assim, no livro Hermético, né, do Caibalion. Ele fala assim: se você está possuído pelo medo, não perca tempo tentando destruir o medo, mas sim cultive a qualidade da coragem e o medo desaparecerá. Veja isso. Aí nós já vamos para um outro princípio, que também é hermético, que é o princípio da polaridade. Quer dizer, se você está com medo, você está num polo, que é um polo negativo. Aí o que você tem que fazer? Sair daquele polo e ir para o polo coragem, para enfrentar, seja qual for a situação que esteja acontecendo no momento, e dessa forma encontrar uma solução. Aí ele dá um outro exemplo que ele fala assim, por exemplo, não se deve tirar a escuridão, mas simplesmente abrir persianas ou janelas e deixar entrar a luz. Assim, a escuridão desaparece. Percebe, meus amigos? Do que nós estamos falando? De novo, da polaridade. Claro, escuro, né? Medo, coragem. São polaridades. São aspectos negativos ou aspectos positivos. Quando nós saímos finalmente deste lugar de polo negativo para o positivo, nós construímos internamente a possibilidade de vencer
o obstáculo que está à nossa frente. E para finalizar, eu vou ler um trechinho que é da palestra do Pathwork, número 157. E esse trechinho, veja bem como ele vai também acrescentar para o nosso entendimento. É prerrogativa do homem utilizar as leis da criação, buscar possibilidades infinitas para desenvolver e tomar parte das oferendas da vida. Se a vida do homem parece tão limitada, é somente porque ele está convencido de que sua vida deve ser limitada. Ele não consegue imaginar nada além do que ele vivenciou até agora e do que vivencia no presente. Essa é precisamente a primeira desvantagem. E aqui está o quê? O negativo, né? O medo. Portanto, para poder desenvolver suas próprias possibilidades de felicidade, suas mentes devem compreender esse princípio. Vocês não podem trazer à vida o que não podem imaginar. Veja bem aqui de novo, meus amigos, de novo, pela visão do guia do Pathwork, ele está dizendo: se você quer sair deste lugar de conflito, de medo e de desvantagens na vida, onde parece que você veio ao mundo para sofrer e para ter nada ou muito pouco, é porque você está enredado em uma crença, que pode ser uma crença familiar, que são perpassadas, crenças limitantes perpassadas por nossos antepassados. E elas vão passando de geração a geração, cumprindo um papel de lealdade. Lealdade a quê? A todos aqueles que vivenciaram a dificuldade, a pobreza, o sofrimento, a falta das coisas, a falta de alimento, a falta de tudo que poderia ser usado e usufruído, melhor dizendo, por qualquer pessoa, desde que ela trabalhe este mental. Porque se o universo é mental e o universo também é vibracional, se nós saímos de uma polaridade negativa e vamos para uma polaridade positiva, nós vamos construir e vibrar numa outra frequência. Concordam comigo? Portanto, para desenvolver suas próprias possibilidades de felicidade, suas mentes devem compreender esse princípio. Vocês não podem trazer à vida o que não podem imaginar. E aqui seria assim, por exemplo, uma frase simples: sonhe, sonhe. Toda a realidade ela acontece a partir do momento em que, a partir do seu mental, você cria: eu vou conseguir isto, e determine o que é, qual o projeto. Mas aí você vai ter que também colocar em ação metas, tempos, sem pressa, como eu falei no começo. Você começa pequeno, vai colocando uma meta curta, um tempo curto, finaliza aquela. Você vai percebendo, puxa, eu consegui isso. Aí você vai para um outro desafiozinho maior. Agora eu vou tentar conseguir isto. Uma outra coisa, que você vê que ainda está um pouco difícil para você, mas você põe uma meta, pensa nas ações e segue com aquelas metas. E aí até você realizar aquela ação. Mas não perdendo de vista que o principal é o mental. Esse mental com o emocional, o que está acima e o que está abaixo, razão e emoção, mente e coração, vão estar em equilíbrio para que todos os sonhos de todas as pessoas sejam realizados. A abundância está no universo. É só olhar para a natureza e perceber. É abundância de tudo.
de verde, de água, de mar, de terra, de plantas, de alimentos. Nós moramos num país riquíssimo. A questão não é o território, o país e o clima. A questão é a pessoa humana, o ser humano, e não estou falando do Brasil. É uma questão do todo, do mundo, né? Da humanidade. Quando nós, cada um de nós, entendermos que o nosso pensamento muda tudo internamente, pensando pelo nosso emocional, imagine todas as pessoas do mundo fazendo esse mesmo movimento. Obviamente, uma vibração melhor de um, uma vibração melhor de 10, uma vibração melhor de 100, de 1000, de 1 milhão, de 1 trilhão, e assim vai. Então, assim, vamos dar oportunidade de tentar buscar mais informações, estudar, ler, para nós podermos mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento, as nossas atitudes, para que nós possamos ser abençoados por toda a abundância que há neste planeta ao qual nós fomos designados a vir para crescer, aprender e ensinar. Muito obrigado por hoje, um grande abraço a todos e muito boa noite.